Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje aqui na nossa reflexão nós vamos falar sobre as doenças do sangue. Então o sangue ele é o líquido da vida. Dentro da medicina tradicional chinesa, o sangue ele tem um papel importantíssimo, né? Não que a ocidental também não tenha. Mas a gente precisa primeiro entender. As pessoas falam assim, poxa, o que é que eu uso para limpar o sangue? Primeiro precisa saber o que é limpar o sangue, né? O que ela quer dizer com limpar o sangue. Só apenas limpar não quer dizer que o sangue esteja sujo, né? Um sangue mais grosso. Mas o que causa as doenças dentro do sangue? Né? Não apenas limpar ele, não tem uma peneira ali, né? Para a gente poder passar, jogar um produtinho e desfazer aquilo. Então a gente vê quando tem placas de gordura, né, nas artérias, onde não fixa o sangue. Então tem uma série de situações, você tem hemorragias, começa, né, sangue na urina, sangue nas fezes, sangue no nariz. Ali já são indícios de que você está com um problema. Só que o problema até então não é o teu sangue, né? E sim o que controla o sangue. Então o sangue ainda não está, vamos chamar assim, usar esse termo, não é ruim, mas você tem uma má função do sangue, desse líquido. Então ele está se perdendo por algum lugar. E o que está fazendo ele se perder? É aí que a gente precisa entender. Eu vejo as pessoas querendo chás, querendo remédios, tomando remédios por conta, e vai na farmácia, toma isso, toma aquilo, pega esse, pega aquilo, é vitamina, academias, né? Isso aqui é um pólico vitamínico, não, isso aqui é vitamina, isso aqui como é que eles falam o nome? É suplemento, né? E na verdade, muitas vezes aquilo, sem você entender como é que funciona, porque joga aquilo para todo mundo, aquilo está acabando com a tua saúde. Então eu preciso tomar muito cuidado, né, com essa pressa, com essa coisa muito rápida. Eu tenho que ter um corpão bonito para fora, mas por dentro, às vezes você está acabado. Então é preciso muito exercício, muita atividade física. Já falei isso aqui. Então não é para fazer atividade física em excesso? Não. A não ser que você vai ser um atleta de alta performance e aí é outro papo, né? Aí você vai ter outro tipo de acompanhamento, outro tipo de alimentação, né, para poder cuidar com profissionais responsáveis para isso. Caso contrário, você dança. Você vê aí, isso acontece muito no futebol, né? O futebol mais famoso, em que as pessoas, o atletismo também acontece isso, dentro do vôlei também. Mas no futebol acho que é mais, né? É mais fácil, né? Mais comum isso acontecer. Então, problemas musculares. Poxa, mas a pessoa tem uma alimentação saudável, faz exercício, faz atividades ali, tem acompanhamento, médicos, fisioterapeutas e tudo mais, grandes estruturas. Só que aí eles tratam essa parte externa. Então, muitas vezes tem alimento ali que aquele atleta não pode comer, mas ele come porque faz parte de uma dieta balanceada. Então, é tratado para todo mundo. Não, mas eles são individuais. Não são. Então eles acabam não entendendo. Então o que acontece? Você, mas jogou muito, tem um desgaste muito grande, é muita competição, né? Várias competições ao mesmo tempo, então machuca. Aí você vê que às vezes tem times que tem aí 5, 6, 7, 8 desfalques numa temporada, porque o departamento médico está cheio. Por quê? Porque não tem descanso na musculatura, porque não tem uma cabeça boa. Vira e mexe, tem psicólogos lá para trabalhar, porque o time uma hora tá ganhando, uma hora tá perdendo. Aquela pressão, aquele excesso de pensamento, né? Eu tenho que, eu preciso, uma cobrança excessiva. Não, porque aqui é assim, jogar aqui nesse time é assim, jogar aqui é pressão, jogar ali. Então as pessoas trabalham numa pressão como se fosse uma coisa linda, né? E pega esses grandes clubes, né? Você pega São Paulo, Corinthians, Flamengo, né? Não, jogar no Corinthians é pressão, jogar no Palmeiras é pressão, né? E ali a pessoa ela já entra naquele sem foco, mas ela já entra naquelas pressionada para poder fazer aquilo. Vai estourar dentro de campo, fácil. E aí você não tem uma produção de sangue bacana, né? Quando você não tem isso, você adoece. As doenças, elas não são somente ali aquelas doenças relativas ao sangue, mas o que causa o adoecimento? Então, se você tem um problema muscular, você vai ter uma doença do seu sangue. Você tem uma deficiência do sangue. O sangue não alimenta, não consegue irrigar, não consegue fortalecer os músculos, os tendões. E ali, lógico, você não tem força, não tem explosão e quando tiver, vai estourar. Porque você não tem a lubrificação necessária, você não tem o alimento necessário para que ele possa fluir. Você trabalha com o teu carro num óleo baixo.
Ele vai rodar. Ele vai rodar, vai rodar, vai rodar, vai rodar. Chega uma hora que ele, puf, aquele motor que era para andar 100 mil quilômetros, ele vai andar 50, né? Porque ele vai ter um desgaste maior. E assim acontece com as pessoas. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. A gente tem que olhar. E o que que faz isso, né? Qual é o órgão que vai cuidar disso? É o baço. Já falei em outros áudios aqui do baço para vocês. O baço ele tem uma função muito importante, né? Então ele produz o sangue e ele fixa o sangue nos vasos. Então uma deficiência de sangue igual doenças. E ali a gente vai ter várias doenças. Mas eu não quero aqui colocar, pontuar, tá? As doenças em si. Mas eu quero que você entenda exatamente, vá procurar, vá pesquisar, comece a entender qual é essa função desse baço, o que que alimenta esse baço, o que que fortalece ele e o que que enfraquece ele. Porque na medida que eu tenho uma produção de sangue bacana, um sangue que é bem fixado nos vasos, eu tenho uma saúde legal, né? Pelo menos a parte sanguínea, eu vou ter uma hidratação bacana ali do meu sangue vai fluir bem. Então, se meu sangue chega bem em todas as extremidades, passa por todo o corpo, eu tenho uma circulação legal, porque eu tendo um sangue bom, meu coração ele vai fluir muito melhor com isso. Então ele consegue fazer com que esse sangue legal, bacana, nutritivo, chegue até onde ele tem que chegar. Quem vai fazer essa distribuição é o fígado por demanda. Então precisa de músculo, ele joga para os músculos. Se alimentou, ele joga para o estômago o sangue. Precisa pensar, criar, resolver, ele joga para o cérebro. E ali sucessivamente. Vai tudo chegando bem. Então você tem um equilíbrio, uma harmonização dentro do teu sistema. E ali, quando você. O baço, só para você entender, ele controla os líquidos também. Então, aquelas pessoas que têm retenção de líquidos, né? Aquele olho, aquelas pálpebras inchadas, né? Pés, mãos, aquilo tudo que já pode ser uma deficiência de baço. Então, o baço não está trabalhando legal, não flui legal a energia, né? Não flui legal o fluxo sanguíneo, então você começa a ter uma retenção de líquidos, porque ele não faz o papel dele que ele tem que fazer. Clássica deficiência de baço, para você poder entender algumas coisas. Então, não tem fome de manhã, tendência a engordar, fezes mais amolecidas, né? Vai 3, 4 vezes ao dia defecar. Isso para a medicina chinesa já é considerado diarreia. Né? Então aqui são sintomas clássicos: moleza, fadiga, um excesso de cansaço. Dorme, é aquela cochiladinha depois do almoço, eu estou dormindo, eu estou com uma deficiência de baço. Né? Então não está dormindo bem, à noite rola na cama, né? Não consegue fazer. Isso tudo pode estar acontecendo porque você está com um baço fraco. Não tem sede, tem muita cãibra. Então a pessoa não liga, ela não sabe que ela se abandonou. Nossa, eu não bebi água o dia inteiro. Você tem uma deficiência de baço, provavelmente. Tá? Isso não é pontual, tá, gente? Existem várias outras síndromes, tá? Mas basicamente o que eu quero que vocês entendam é que pode estar acontecendo uma deficiência da energia do baço. Ainda que você tenha um acidente e esse baço seja retirado, o fluxo energético está lá. É como vesícula. Teve um cálculo na vesícula, não presta para mais nada. Vai ter que retirar. Então, mas eu não tenho mais vesícula, mas o processo energético está ali dentro. Alguém vai fazer a função da vesícula, alguém vai fazer a função do baço. Então você sobrecarrega o sistema quando você perde, quando você elimina, liquida com algum órgão ali dentro, onde você precisaria estar fazendo. Vamos tirar o útero, vamos tirar a amígdala, né? Claro que existe casos quando está totalmente danificado que não tem mais jeito, né? Precisa realmente tirar, mas a gente precisa evitar para que a gente tire peças. Todas as peças aqui dentro são fundamentais. E toda vez que você tira uma peça, você sobrecarrega a outra. É simples assim. Você tem uma tomada em que você liga uma tomada com outro adaptador, você vai sobrecarregar aquela tomada. Vai chegar uma hora que vai pifar. E assim a gente faz com o corpo. Então as pessoas veem as pessoas com cãibra, senti uma cãibra, tal, é alongamento. Não é alongamento. Independente se você tiver cãibra e fizer um alongamento, você arrebenta com os teus tendões, com a tua parte músculo, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque é que eu estou tendo muita cãibra.
A gente não para pensar, a gente se abandona nisso. E aí, o que que acontece? Preocupação demais, excesso de pensamento, esse exagero pela luta, pela sobrevivência. Agora em pandemia, né, que nós estamos vivendo pandemia, um excesso de preocupação. E aí, quanto mais a pessoa se preocupa, mais ela liga em notícias ruins, mais ela se liga em coisas que não servem para ela. Ela briga, ela discute, ela bate boca, né? Ela discute nas redes sociais, ela discute no trabalho, ela briga com todo mundo. E ali o que que ela faz? O fluxo das emoções vai atacar o fígado. Poxa, Jorge, mas é baço, é fígado? Exatamente. Então, o baço produz, o fígado distribui, lembra? Ele distribui por demanda. Então, fígado libera o fluxo das emoções. Então, é o canal que domina a função. Então, precisa tomar bastante cuidado. Bastante cuidado. Ele domina essa função digestiva, o que faz a produção do sangue. Então, problemas emocionais graves e que são mantidos por muito tempo, que vão afetar a energia do fígado, começa a gerar um novo grupo de doenças. Então você entende que não basta só eu pontuar as doenças, porque aí fica muito fácil uma receitinha, né? Ah, e anemia, você toma isso, come aquilo, faz aquilo, mas o que que causou a anemia? Às vezes é um problema no baço. Por que que tem pessoas que tomam, né, ferro e não absorvem o ferro? Tem grande dificuldade de absorver o ferro. As mulheres na gravidez e toma remédio, toma isso e não sobe, né? Problema de ferritina e tudo mais. Por quê? Porque tem outros problemas ali atrás. Por que que não segurou? Por que que não fixou? Esse sangue não está fixando legal. Então não adianta só te dar receitas, né, fitoterápicos, tomar remédios, né? Ah, Noriporum, as coisas tal. Não adianta. Ah, eu vou mudar só essa alimentação aqui. Não adianta. É um conjunto de coisas. Então, quando uma pessoa vem, ela fala comigo e eu vejo o clássico sinal, né, de uma deficiência de algum órgão nela, principalmente ali baço, fígado, né, o baço pâncreas, que seria um órgão só pela medicina chinesa, a gente tem que mudar uma série de coisas. E ali é o ponto mais difícil das pessoas, porque ela vem num padrão acelerado e ela fala: eu não tenho tempo. Ah, eu não consigo. Ai, não dá. Ah, isso eu não gosto. Não, eu não consigo fazer assim. Porque ela já ficou no automático. Então, gente, para você manter a saúde, vocês precisam mudar hábitos e precisam mudar atitudes. Eu sei que a gente vai, né, caminhando, a gente vai sendo engolido aí pelo mundo, mas a gente precisa ter um pensamento bacana em cima disso. Memória fraca, né? Cabelos, queda de cabelo, ressecamento de pele, ressecamento dos líquidos do corpo, mulherada aí com ressecamento vaginal. Eu atendo mulheres novas com 20, 30 anos com ressecamento vaginal. Entendeu? Pô, Jorge, dói na hora do sexo, não consigo ter uma lubrificação legal. Por quê? Porque ela tá com uma deficiência de baço, né? O fluxo das emoções dela tá preso, tá retido ali, alterando o fígado, não manda uma circulação legal para a região. A mulherada não sabe disso, mas assim como o homem, a mulher também precisa de muito sangue no momento da excitação. Então ali o famoso clitóris, onde fica só aquelas pessoas pensam que é só aquela bolinha ali em cima, né? Não é. Ali é só uma ponta, um pedaço dele. Em volta dos grandes lábios ali, vai descendo até embaixo. Tudo aquilo ali tem que ser irrigado com muito sangue. A mulher precisa até de mais sangue do que o homem na hora da excitação. O homem, na hora da excitação, ele precisa do sangue, que o sangue flua legal, que ele entre pelas cavidades penianas para poder manter a ereção. E ali dá uma segurada naquele sangue ali dentro, o pênis fica, né, ereto, você tem o relacionamento, depois aquela válvula, ela abre, no relaxamento o sangue sai dali e aí o pinto desce. Se o pinto não sobe, é porque você tem um problema de sangue. E aí você pode ter um problema no fígado, você pode ter um problema no baço, você pode ter um problema no rim. Então, é um conjunto de coisas. Precisa saber exatamente o que está fazendo. Mas, geralmente, né, o baço comanda uma série de problemas e o rim no homem para impotência. E na mulher, o baço ele é um órgão vital para poder, ele controla a umidade também do corpo. Então, quando ela está com essa retenção de líquido, né, que ela está inchada, isso tudo, geralmente uma deficiência de baço. E aí você tem a deficiência da energia Yang, né, que seria o fogo, um excesso ou uma falta, ou você tem do Yin, um excesso ou uma falta desse frio, e tem um desequilíbrio total.
Então a gente precisa parar, observar e começar a entender como é que funciona o nosso corpo. A gente tem aqui 7 inimigos do baço. Tá? Então, quando a pessoa vem, ela tem uma deficiência de baço, a primeira coisa que eu retiro, alimentos crus, que ele detesta alimento crus, né? E água gelada, o gelado, né? O gelado é horror, tanto por fígado como por baço. Então a gente precisa tomar, então eu não posso tomar gelado? Pode, desde que você tenha, né? Não tenha um excesso desses alimentos crus e não tem um excesso dessa água gelada. Mas se você já tem uma deficiência ali e você vai querer cada vez mais, se você tem uma deficiência, por exemplo, do yin, então você tem muito calor. A tendência é que você tome só coisa gelada. Nossa, tem que tomar água gelada, não posso porque você é muito quente, você tem muito fogo, e esse fogo vai mexer no coração, né? O fogo que eu digo é o calor interno. Então você vai ter muita sede, você vai beber muita água, você vai querer tudo gelado, tudo cru, tudo para tentar resfriar um pouco, né? Ó, o sistema de arrefecimento está fraco. Eu preciso jogar mais coisas externas porque não está conseguindo apagar esse fogo. E ali eu vou ter problemas estomacais, eu vou ter azia, vou ter queimação, vou ser uma pessoa agitada, rápido, muito raivosa. Por quê? Porque eu tenho um excesso de fogo. O excesso de fogo é essa energia yang, muito mais forte. Jejum intermitente, que é a moda. Né? As pessoas, jejum intermitente. Isso, se você tem uma deficiência de baço, acaba com o teu baço. Então você precisa tomar bastante cuidado antes de você fazer essas coisas, saber se realmente isso é importante para você. Então o jejum intermitente ele não é bom. Se você não tem um pensamento legal, se os relacionamentos ele não é bacana, né? Se você não consegue interagir legal porque você tem uma disfunção do fígado, prejudicando a distribuição do sangue que vem do baço. Então, tomar muito cuidado se você faz jejum intermitente para emagrecer. Se você tem tendência a engordar e está engordando muito, provavelmente você tem uma deficiência de baço. Musculatura flácida, né? Mulherada tem muito isso, os homens também. Depois dos 40 tá ficando tudo mole, cai tudo, né? Não, não cai não. Tem que tomar cuidado. Tem uma queda sim, normal, mas não é para você ficar mole, flácida, né? A teta bater lá no joelho. Não, né? Aquela bundona caída. Não pode. Então, se você tem isso, não adianta você fazer agachamento, tomar colágeno, entendeu? Colocar tudo isso, porque muitas vezes você toma essas porcariadas todas em cima e você acaba cada vez mais com o teu fígado, com o teu baço, com o teu rim e você vai ficando cada vez pior. Aí você vai preenchendo, né? Põe preenchimento aqui, preenchimento ali para poder crescer, para poder melhorar, para poder subir, corta, puxa, estica, sendo que você não cuida do que está causando isso. Você cuida só do efeito. Então, musculatura flácida, toma cuidado, você também tem uma situação ali. Então, alimentos crus, água gelada, jejum intermitente, leites e derivados, tome bastante cuidado porque o baço ele não gosta disso. Tá? O famoso suco verde. Se você tem uma deficiência do baço e você toma suco verde, suco detox, todos os sucos da moda, né? Para isso você acaba com o teu baço. Você vai ter problemas sérios e consequentemente você vai ter problemas, doenças do sangue. Então, observar isso, porque ele não consegue processar, porque tanto o suco verde, né, o sucos detox, como leites e derivados dele tem muita umidade. E se o baço já está enfraquecido, ele não consegue retirar aquela umidade. E ele vai ficando cada vez mais, é como se fosse um mofo, né? Por que está mofando? Porque tem um vazamento ali. Tá tendo umidade, tá tendo água, tá tendo algum processo de umidade que tá passando pela parede. Se você só lixar a parede e pintar, aquilo volta. Passa um impermeabilizante, demora um pouco mais, mas aquilo volta. Por quê? Porque você não solucionou o problema. Tem um vazamento ali, tem um processo de umidade. Se não for um vazamento, é uma terra que está encostada na parede, a chuva vem, fica úmida, tá? Então você precisa cuidar daquilo. Aí sim você vai ter uma parede bonita, legal, sem um mofo. É a mesma coisa que acontece com a gente. Então, se você não consegue, como você tem um excesso, toma muito leite, muito derivado, muito suco verde, muito detox, então você vai pondo essa umidade e vai mofando. Você vai estragando o teu sangue. E ali você não tem uma distribuição legal. Preocupação. Preocupação, além de pegar o fígado, ele acaba com o seu baço. Então, é o órgão dos pensamentos. Então, pensar muito ali. Eu penso demais, eu me preocupo demais, eu tenho que ralar para ser alguém na vida, eu tenho que estudar, eu tenho que ser, porque eu tenho que vencer, porque eu tenho que ganhar. E ali, nessa preocupação exagerada de pensamentos, você esquece o lazer, você esquece os relacionamentos, você esquece um tempo para descansar. Tá fazendo mil coisas ao mesmo tempo.
o tempo todo ali ligado, esperando, porque eu sou ligado, eu sou esperto, porque eu sou isso, que eu faço mil coisas ao mesmo tempo. E você acha que aquilo até é uma vantagem. Não, eu resolvo muitas coisas, eu faço, porque comigo é assim, eu estou fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, que eu sou foda. É, é mesmo, com você, entendeu? E você vai se lascar. Porque até mesmo quando você estava viajando, se divertindo, você está preocupado. Se não está preocupado, está fazendo coisa errada. O que também sobrecarrega, entendeu? Então você quebra normas, você não segue regras, você quer fazer a coisa que não pode, você quer fazer o proibido, né? Porque você tem aquela energia muito forte e ali você tem uma tensão, porque você está se escondendo, você está saindo, você está fugindo, você chama isso de aventura. Só que você não sabe o que essa aventura faz dentro do teu fígado, dentro do teu baço, dentro da tua circulação. Então, gente, é uma coisa bastante séria, não é brincadeira, né? O que a gente fala aqui. Então, falta de horário é uma outra sensação, é uma outra situação, né? Falta de horário para se alimentar. Então, eu não tenho fome de manhã, eu como qualquer coisa, eu não como nada, porque me dá ânsia, né? E você sai sem energia, aí os pensamentos já ficam fracos, porque você não tem uma circulação bacana, não tem uma produção de sangue boa, né? O fígado não consegue distribuir aquilo, aí esquece das coisas rápido, se preocupa demais, acumula muita coisa, dor de cabeça. Aí na hora do almoço você sai, come um lanche ou come correndo, falando mal dos outros, comentando do trabalho, às vezes come no escritório mesmo, come um lanche de qualquer jeito, não bebe água, não dá prioridade para os alimentos que você come de qualquer jeito. No final do dia também, se deu para tomar água, deu, na preocupação. E aí à noite come muito. Ou seja, você tem a receita para você dançar. Engorda demais, muita gordura, muito problema. Não muito longe as pessoas infartam. Nossa, mas do nada infartou? Não, não foi do nada. A pessoa trabalhou arduamente para ela poder infartar, para poder ter um câncer. Então é preciso dar mais atenção para os nossos órgãos internos, para o nosso modo de vida. O trabalho não pode tirar o tempo do estudo, o estudo não pode tirar o tempo do lazer, o lazer não pode tirar o tempo dos relacionamentos, o relacionamento não pode tirar o seu tempo de solidão com você, momentos de você com você. E assim sucessivamente. Eu falo que quem não tem tempo é porque não tem prioridade. São pessoas que querem a todo custo fazer as coisas. Eu não tenho tempo, não tenho tempo. Falei, pode deixar que a UTI vai te arrumar um tempo, ó, legal. 15 dias, 20 dias na UTI, vai fazer um negócio bem legal para você. Depois, quando você sair de lá, fisioterapia, caminhar, aprender a comer, aprender a andar, né? E aí você vai perceber que tudo que você era indispensável, dispensaram você. Às vezes até os relacionamentos. Então, gente, cuide antes que você vá para a UTI. Nós temos uma pandemia aí acontecendo, as pessoas se vacinando, né? E achando que acabou. Não é. A coisa ainda vai durar, a coisa ainda vai até uns 2026 ali mais ou menos. Venho falando isso há bastante tempo. Então se cuidem. Se cuidem, porque você vacinado não quer dizer que você está autoimune, né? Que você não vai pegar. Tem pessoas que estão tomando as doses e estão morrendo, porque elas têm um baço fraco, elas têm um fígado fraco, elas não têm uma resistência legal. Então não é só os anticorpos da vacina que vai proteger você. O que vai proteger você é o teu sistema imunológico forte. E como é que você tem um sistema imunológico forte? Cuidando de você, dando prioridade à tua vida. Essa história de trabalhar demais, de correr demais, de não ter tempo demais, vai acabar com você. Então é hora de você cuidar do teu baço até para você começar a pensar melhor. Porque o teu pensamento é ruim, a tua mente é fraca, você esquece, você não tem ideia, você não tem criatividade, porque você não tem um baço bacana, você não tem uma produção de sangue, do líquido da vida legal. E aí você dança, aí você roda. Então, dei aqui os 7 inimigos, né, do baço, para você poder, recapitulando, né? Alimentos crus primeiro, água gelada segundo, jejum intermitente terceiro, leite e derivados mais suco verde quarto e quinto, sexto, né? A preocupação e a falta, sétimo, a falta de horários para se alimentar. Tome bastante cuidado, olha o que você come, toma a sua água, né? Não deixe de tomar a sua água, observe bem os seus horários, respeite os seus horários, faça da sua alimentação um horário sagrado. Não coma ali, entendeu? Muitas vezes discutindo assuntos, falando das pessoas, né?
Preste atenção no que você está comendo, sinta o que o teu corpo quer. Se você come nos restaurantes, olha lá, você vai sentir, o corpo vai pedir isso, vai pedir aquilo, né? Coma de acordo com o que é necessário para você. Não sai comendo e mordendo só, né? Como uma máquina trituradora, sem observar e saber o que você está fazendo. Tem horário para dormir, né? Não fique mais noite a fio, né? Atrás de filmes e situações. Comece a cuidar mais de você. Comece a observar mais, comece a ter mais carinho por você. Você às vezes cuida de todo mundo e isso é um clássico, né? Eu vejo as pessoas vêm até mim, aí cuidou de todo mundo, mas ela está toda estourada, porque ela não deu prioridade para ela. Então isso é muito sério, gente. Quer ter uma saúde bacana? Começa a cuidar do teu baço, começa a cuidar do teu fígado. E não é só tomar remedinho para tirar, entenda o que está causando aquilo. Tá bom, pessoal? Fica aí a dica para vocês. Espero que essa pílulazinha aqui seja só o começo para você ir atrás daquilo que realmente te incomoda, que você tenha um autoconhecimento e que a partir desses áudios você consiga realmente cuidar e viver uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Que você tenha muito sucesso sim na tua vida, mas o sucesso ele vai depender muito do que está dentro de você, do que você faz com você. Uma pessoa cansada, preocupada, estressada, nervosa, né? Ser uma produção de sangue, ser uma fluência legal, né? O fluxo sanguíneo não vai legal, os líquidos corporais não fluem bacana. Você não tem como curtir uma vida. Você vai estar sempre cansado, irritado, estressado, né? E cada vez mais tendo as doenças do sangue. Um grande beijo a todos vocês, um bom estudo a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.